Você está no Contexto do Fim, um canal que traz as mensagens da cruz através de histórias comuns, com o pastor José Carlos. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e comente. Vamos ao vídeo. Quarta-feira de cinzas ou ressaca do carnaval? Olá, eu sou o pastor José Carlos e quero refletir com você agora sobre o pós-carnaval, ou seja, quarta-feira de cinzas. O que essa data traz, o que ela significa e, biblicamente, qual o status dessa data? No entanto, essa festa vem se tornando cada vez mais uma afronta contra tudo que é sagrado, tudo que é bíblico, tudo que é ético e tudo que é moral. Como se a carnalidade ou o desejo de pecar precisasse de um argumento para justificar o pecado, ou como tudo isso deve ser visto como algo bom diante de Deus. Mas Deus tem seus próprios valores, né, e seus próprios princípios de bondade, que a gente, inclusive, deveria conhecer. Porque olha só o que diz em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Jesus falando aqui para as pessoas que estavam ali próximas a ele. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, o carnaval é ensinado como se fosse uma festa cultural, atraindo assim muitos turistas e movimentando o comércio com fantasias e bebidas, sem se preocupar com os resultados negativos que ele traz. E é nesse ambiente de profanação que entra a quarta-feira de cinzas, uma cerimônia que tem como objetivo cancelar os pecados praticados no carnaval e adquirir o perdão de Deus. Mas lamento te informar que biblicamente não é assim que funcionam as coisas de Deus, ou seus princípios. Ele observa e vê quanta hipocrisia há nessas práticas. A consciência do folião pode até ser cauterizada e enganada com um pouco de cinza aqui na sua fronte, né, na sua testa, mas para Deus o arrependimento é o único sentimento que pode chamar a sua atenção e conseguir o seu perdão. Não é com um ritual, mas com uma atitude, né, de mudança, com arrependimento, que nós podemos chamar a atenção de Deus diante de tantos pecados cometidos durante o carnaval. Sobre o arrependimento, no entanto, é importante entender que a pessoa arrependida pelo que praticou promete não cometer mais o pecado praticado. Ela muda o seu caráter, ela muda os seus valores, muda também a sua visão de mundo e a sua visão sobre o carnaval. Bom, já que não se encontra nas Escrituras nenhum texto fomentando e aprovando uma festa tão profana como o carnaval, qualquer pessoa em sã consciência jamais o associaria ao calendário religioso cristão, a não ser para sua própria condenação. Por outro lado, as festas que são narradas nas Escrituras têm alguma semelhança com o carnaval, como a adoração do bezerro de ouro do deserto nos tempos de Moisés. E fato que se encontra em Êxodo capítulo 32, versículos 25 a 35. As Escrituras falam também de uma outra festa em que uma estátua deveria ser adorada por decreto do rei. A estátua era a imagem do rei Nabucodonosor. E outra festa que foi outra festa abominável a Deus. Ouça o que diz em Daniel capítulo 3, de 1 a 6. Ora, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, aproximadamente 30 metros, e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os oficiais ali, né? E os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, uma festa em dimensão nacional e transcultural, porque vieram pessoas de outros países também. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, olha como a música, né, faz parte desses movimentos. Mas continuando,
vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Mais uma festa narrada nas Escrituras, amados, que Deus condenou. A Bíblia é muito clara ao falar dessas festas de comemoração e homenagem que são atribuídas a falsos deuses e até ao ser humano, né, revestido de grande autoridade, fomentando o pecado. Pelo contrário, a Bíblia os condena. Então, a Bíblia é muito clara ao falar de festas, de comemorações e homenagens que são atribuídas a falsos deuses, fomentando o pecado. Então, pelo contrário, a Bíblia os condena. O Carnaval, por sua vez, é uma grande festa que acontece antes do período da Quaresma, que é o que nós vamos falar hoje, que é o tema de hoje, né? Mas para isso a gente tem que ter um pano de fundo que é o Carnaval, porque sem o Carnaval não haveria a necessidade da Quaresma, né? Esse desfecho. Então a Bíblia nada diz, interessante, né? Que a Bíblia nada fala sobre a Quaresma ou sobre o Carnaval. Mas é interessante observar que as festas parecidas com o Carnaval, festa da carne, já existiram mesmo nos tempos bíblicos, em que várias culturas antigas tinham festas parecidas com as que vemos hoje, e Deus as condenou. E agora a pergunta é, por que ele as aprovaria hoje? No entanto, líderes religiosos do passado transformaram o Carnaval em uma grande festa de salão e de rua, que depois se tornou numa grande celebração nacional e até internacional, que em alguns outros países isso também é comemorado, em que várias culturas antigas, vindo logo após a Quaresma, um tempo de 40 dias que culminaria na paixão de Cristo, vindo em seguida a comemoração da Páscoa. Ou seja, uma festa pagã sem nenhum cunho moral e santo se apregoou a valores bíblicos misturadas com a fé cristã, cujos valores é a santidade e o distanciamento do pecado. A igreja oficial, então, ela estruturou essa prática ligando-a à Quaresma, tempo em que os fiéis tinham como orientação não comer carne, não fazer festa, pelo contrário, ficarem ali isolados, se purificando de todo pecado, preparando-se para a Páscoa. Mas, amado, olha só, como é importante o conhecimento das Escrituras em relação a isso. Elas são indispensáveis para nos orientar sobre o que Deus realmente deseja e não o que o homem idealiza ou ele faz, né? O que Deus deseja de nós? Santidade. O que ele realmente espera de nós é isso, santidade. Ouça o que diz em Levíticos, capítulo 20, versículos 6 e 7. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifico. Mas o que significa tudo isso para os cristãos de verdade? Bom, desde o início, as festividades carnavalescas foram associadas a excessos no que diz respeito aos prazeres da carne, e isso sem medir ou considerar os malefícios que poderiam produzir. Porém, a Bíblia nos ensina a ser moderados e a ter domínio próprio. O Carnaval, no entanto, é o contrário do que nos ensinam as Escrituras. Ele é usado como desculpa para praticar imoralidade sexual, fazendo coisas que em outros dias não seriam aceitáveis. A Bíblia nos avisa ou nos orienta a ficar sempre longe da imoralidade sexual. Ouça o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 a 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É isso que Jesus fala, o apóstolo, né, fala, inspirado por Deus, a respeito de sedição aos apetites carnais. Existem artimanhas embutidas no Carnaval, amado, que cometer excessos, fazer coisas erradas, atitudes e decisões que trarão sérias consequências mais tarde, mais para frente em nossas vidas. Portanto, não se trata de ressaca e confissão de pecados na quarta-feira de cinzas, mas nas consequências de decisões mal tomadas, de atitudes imprudentes, de consequências de pecados que os marcarão para sempre, como overdose, ressaca, casamento desfeito,
acidentes, mortes e gravidez indesejada. E etc, né? Tem outras coisas envolvidas. Sobre a quarta-feira de cinzas agora, é importante ressaltar que, por mais religiosa que seja essa celebração, ela não desfaz o que foi feito, não traz de volta o que foi perdido, não apaga as lembranças vergonhosas do que foi praticado, pelo contrário, apenas te prepara para o próximo carnaval. Porque isso vem acontecendo todo ano, né? O carnaval, a festa da carne, depois vem a missa, né? A celebração com cinzas na testa, simbolizando o perdão, a santificação e tal, né? Mas isso parece hipocrisia, porque aquele que está arrependido do mal que praticou, ele deixa de praticar aquele mal, né? Ele não faz disso uma rotina. Eu peco, depois eu peço perdão, depois eu torno pecado, depois eu torno pedir perdão e assim eu vou levando minha vida. O cristianismo não é assim que funciona, né? O arrependimento nos leva à mudança de atitude, a ver as coisas com outros olhos, principalmente o carnaval. E assim, nos futuros carnavais, você não estará participando, mas intercedendo para que outros tomem a mesma atitude. Porque quando você realmente está arrependido do que fez, a partir daí, então, você começa uma nova vida, uma vida onde o pecado não é mais uma regra, e sim uma exceção. Você muda os seus valores, você muda a maneira de pensar, você muda a sua ótica em relação ao mundo, em relação ao carnaval. E assim, nos futuros carnavais, você não estará mais participando, mas intercedendo para que outros tomem a mesma atitude que você tomou. Carnaval? Nunca mais. Oração? Sempre. E assim, Deus te abençoará e te guardará das sendas do pecado, né? O pecado que geralmente nos afasta de Deus e nos leva ao inferno. Deus te abençoe, e se você então foi edificado, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser, tá? Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, em nome dele. Obrigado por acessar este canal e aguarde novas postagens que vão edificar a sua vida. Não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, de dar um joinha, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe!